Chicago, final dos anos 70. Se você morasse no subúrbio de Norwood Park, John Wayne Gacy era o cara que você queria ter como vizinho. Ele era o dono da PDM Contractors, uma empresa de construção próspera que dava emprego para os jovens da região. Ele era o tesoureiro do distrito político local, o homem que organizava as festas de rua e nos finais de semana, ele se transformava no palhaço Pogo, levando balões e sorrisos para crianças doentes em hospitais. Mas enquanto a comunidade via um santo, a terra sob seus pés gritava a verdade, que a polícia demorou quase uma década para ouvir. Imagine a cena. Uma festa de jardim, churrasco queimando, Gacy rindo com políticos influentes e apenas 3 metros abaixo deles, no espaço apertado do porão, corpos estavam sendo empilhados uns sobre os outros, cobertos por cal e lona. Como um homem consegue apertar a mão da primeira-dama em um dia, e no outro, caçar seres humanos como se fossem troféus? Hoje, no Vigilante da Madrugada, nós não vamos apenas contar os crimes, nós vamos dissecar a mente de um psicopata que usou a caridade como escudo e a maquiagem de palhaço como camuflagem. Prepare-se, porque a história de John Wayne Gacy é o maior estudo sobre a máscara da sanidade já registrado na história criminal. Para entender como uma mente se torna capaz de empilhar 33 vidas sob o próprio assoalho, precisamos escavar os alicerces apodrecidos da infância de John Wayne Gacy. Ele não nasceu um monstro, ele foi forjado no fogo de um lar que era, em si, um cenário de terror psicológico. Nascido em 1942 em Chicago, John era o filho do meio de John Wayne Gacy Sr., um veterano da Primeira Guerra Mundial, mecânico de automóveis e um alcoólatra funcional, que governava a casa com um punho de ferro e um vocabulário de desprezo. O pai de Gacy era a personificação da masculinidade tóxica daquela época, um homem que via sensibilidade como fraqueza e doença como um insulto pessoal. Imagine o pequeno John, um garoto gordinho, introvertido e diagnosticado com problemas cardíacos congênitos que o faziam desmaiar sem aviso prévio. Para qualquer pai comum, isso seria motivo de cuidado. Para Gacy Sr., era uma prova de que seu filho era defeituoso, ou pior, um mentiroso tentando chamar a atenção. John era espancado com cintos de couro por cada pequena falha, chamado de marica e estúpido na frente de vizinhos e amigos, sendo constantemente humilhado por não ser o, entre aspas, homem que o pai desejava. Essa busca desesperada e nunca alcançada pela aprovação de um sádico criou em John uma ferida que nunca cicatrizaria. Ele desenvolveu a necessidade patológica de ser visto como importante, como alguém no controle, para compensar o garotinho impotente que apanhava no porão da própria casa. Mas o trauma não era apenas psicológico. Aos 11 anos, um evento físico mudaria o curso da sua biologia cerebral. John foi atingido violentamente na cabeça por um balanço, que resultou em um coágulo sanguíneo que não foi diagnosticado por mais de 5 anos. Durante toda sua adolescência, ele sofreu de blackouts e dores de cabeça lacinantes, que seu pai, fiel ao seu sadismo, dizia ser frescura. Essa negligência médica crônica somada aos abusos forçou Gacy a criar sua primeira grande arma de sobrevivência, a dissociação. Ele aprendeu a esconder sua dor atrás de um sorriso submisso, a viver em 2 mundos simultâneos. Por fora, ele tentava ser o filho prestativo. Por dentro, ele estava acumulando um reservatório de ressentimento e fúria, que um dia transbordaria sobre jovens inocentes que tinham a liberdade que ele nunca possuiu. Ele percebeu cedo que o mundo era dividido entre predadores e presas, e ele jurou, com cada golpe de cinto que recebia, que um dia ele seria o dono da coleira. Com a chegada da vida adulta, John Wayne Gacy percebeu que a máscara de cidadão perfeito não servia apenas para evitar as surras do pai, mas era uma chave mestra que abria portas na sociedade. Em 1964, ele se mudou para Waterloo, Iowa, e parecia ter finalmente deixado os traumas de Chicago para trás. Ele se casou com Marilyn Myers, filha de um influente proprietário de franquias da rede KFC, e rapidamente provou ser um trabalhador incansável. Gacy não era apenas um gerente, ele era um visionário da eficiência. Ele trabalhava 16 horas por dia, transformando as lojas sob seu comando nas mais lucrativas da região. Aos olhos da sogra, da esposa e dos vizinhos, John era o sonho americano em pessoa.
Um homem que superou uma infância difícil para se tornar um líder carismático, um membro ativo da Câmara de Comércio Júnior e um vizinho que sempre tinha um sorriso e um conselho na ponta da língua. Mas, sob o terno barato e o cheiro de frango frito, os impulsos sombrios que ele cultivou no silêncio da adolescência começaram a exigir vazão. Gacy usava seu prestígio e autoridade para atrair jovens funcionários adolescentes para o porão de sua casa. Ele oferecia promoções, dinheiro extra para reformas domésticas ou simplesmente a chance de aprender sobre os negócios com um mentor de sucesso. O que esses jovens encontravam, no entanto, era uma armadilha psicológica e física. Em 1968, o castelo de cartas desmoronou pela primeira vez. Gacy foi acusado e indiciado por molestar um adolescente de 15 anos. O choque na conservadora cidade de Waterloo foi sísmico. Ninguém conseguia conciliar a imagem do gerente exemplar com a do predador sexual. Durante o julgamento, Gacy deu um show de atuação. Ele chorava, implorava por misericórdia e alegava que tudo não passava de mal-entendido terrível ou um lapso momentâneo. A justiça o condenou a 10 anos de prisão em Anamosa, mas o sistema subestimou o poder de manipulação de um psicopata. Na prisão, Gacy não se tornou um detento comum, ele se tornou o preso modelo. Ele assumiu a cozinha, organizou eventos para os guardas e convenceu os psiquiatras da prisão de que ele era uma vítima das circunstâncias, alguém que havia aprendido a lição e estava completamente reabilitado. Em um dos maiores erros judiciais da história de Iowa, John Wayne Gacy foi solto em liberdade condicional após servir apenas 18 meses de uma pena de 10 anos. Ele saiu de Anamosa com um certificado de bom comportamento e uma conclusão perigosa. Ele aprendeu que a sociedade americana era cega para o mal, desde que o mal estivesse bem barbeado e falasse com convicção. Ele percebeu que, para matar impunemente, ele só precisava ser ainda mais perfeito na vida pública. Ele voltou para Chicago, comprou a casa na Avenida Summerdale e ali, com a lição de Iowa fresca na mente, ele começou a planejar o necrotério que construiria sob os pés de seus convidados. Quando John Wayne Gacy regressou a Chicago em 1971, ele não era apenas um homem livre, era um homem com um plano. Ele adquiriu uma casa aparentemente comum, um bangalô de tijolos na Avenida Summerdale, número 8213, no subúrbio de Norwood Park. Para qualquer pessoa que passasse na rua, aquela era a casa do sucesso. Gacy fundou a PDM Contractors, uma empresa de construção e decoração, e rapidamente se tornou uma figura central na política local do Partido Democrata. Ele era o homem que conseguia tudo: licenças, mão de obra barata e favores políticos. Mas, enquanto ele cimentava sua influência na superfície, ele trabalhava obsessivamente nos alicerces da sua casa. Ele ordenou escavações no crawl space, um vão apertado e úmido entre o solo e o soalho da casa, alegando problemas de drenagem e umidade. Na verdade, ele estava a preparar seu próprio cemitério privado. A PDM Contractors não era apenas um negócio, era o seu terreno de caça. Gacy começou a contratar jovens rapazes, muitos deles adolescentes em situações vulneráveis ou à procura do primeiro emprego, oferecendo salários que ninguém mais pagava. Ele apresentava-se como um mentor, um pai substituto que oferecia uma oportunidade de ouro. No entanto, havia um padrão sombrio. Ele escolhia jovens que a sociedade da época tendia a marginalizar: fugitivos, rapazes com problemas familiares ou aqueles que viviam na deriva das ruas de Chicago. Gacy sabia que, se um jovem perfeito da classe alta desaparecesse, a polícia moveria o mundo. Mas se um rapaz de rua sumisse, o sistema simplesmente arquivaria o caso como mais um fugitivo. Ele cedeu às falhas da polícia e usou seu distintivo de xerife honorário para garantir que ninguém questionasse as suas indas e vindas durante a madrugada. O primeiro assassinato confirmado nessa nova fase ocorreu em 1972. Timothy, de apenas 16 anos, foi atraído para casa com a promessa de trabalho. Gacy descreveu, mais tarde, com a frieza que gela o sangue, como a transição entre o anfitrião generoso e o carrasco era rápida. Ele usava sua enorme força física e a autoridade de empresário para subjugar as vítimas antes mesmo que elas percebessem o perigo. Após o crime, Gacy enfrentou seu primeiro problema logístico.
O que fazer com o corpo? A resposta estava debaixo dos seus pés. Ele arrastou o jovem para o vão úmido sob a sala de estar, cobriu-o com cal para acelerar a decomposição e mascarar o cheiro, e voltou a dormir como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, ele estava na rua, a tomar café com os vizinhos e a discutir as próximas eleições. A máscara estava agora colada ao rosto de tal forma que o próprio Gacy parecia acreditar na sua santidade, enquanto o número de desaparecidos na zona de Chicago começava a subir de forma silenciosa e alarmante. Com o passar dos anos 70, a casa na Avenida Summerdale deixou de ser apenas uma residência para se tornar uma engrenagem de morte perfeitamente lubrificada. John Wayne Gacy não era apenas um assassino, ele era um ritualista. Ele desenvolveu um método de captura que ele chamava, com o sadismo doentio, de o truque da algema. Aproveitando-se de sua imagem de palhaço e animador, ele convencia os jovens que atraía para sua casa de que possuía habilidades de escapismo dignas de um mágico de circo. Ele desafiava os rapazes. Eu consigo me soltar dessas algemas em 10 segundos. Você quer tentar? No momento em que o metal frio fechava nos pulsos das vítimas, o sorriso de vizinho amigável de Gacy desaparecia instantaneamente. O clique da trava das algemas era o som que encerrava a vida civil das vítimas e iniciava um pesadelo de horas, e às vezes dias, de tortura psicológica e física. Dentro daquelas 4 paredes, Gacy exercia o controle absoluto que seu pai um dia exerceu sobre ele. Ele se sentia Deus, ele brincava de juiz, júri e executor, frequentemente lendo passagens da Bíblia ou discussando sobre moralidade, enquanto suas vítimas imploravam pela vida. O contraste era perturbador. Na sala de estar, troféus de cidadania e fotos com políticos. No quarto, o horror absoluto. Gacy utilizava um método de estrangulamento lento, muitas vezes usando um pedaço de madeira para apertar o laço em volta do pescoço das vítimas, o que ele chamava de o truque do garrote. Ele queria ver a luz se apagar nos olhos de cada jovem, saboreando o momento em que a vida deixava o corpo sob seu domínio. Era uma sede de poder que nunca se saciava. Quanto mais ele matava, mais ele sentia a necessidade de repetir o ciclo, como se cada corpo enterrado sob sua casa fosse um pilar que sustentava sua grandiosidade na superfície. E por falar em enterros, a logística do mal em Summerdale atingiu níveis inacreditáveis. O espaço sob o assoalho, o chamado crawl space, estava ficando lotado. Gacy passava noites inteiras rastejando na lama e no lodo, abrindo covas rasas e jogando cal sobre os corpos para acelerar a decomposição e suprimir o cheiro de morte que ameaçava vazar para a rua. Chegou a um ponto em que ele não conseguia mais enterrar os corpos individualmente. As vítimas eram empilhadas umas sobre as outras em camadas de horror. Quando o espaço sob a sala de estar acabou, ele começou a usar o quintal e, eventualmente, passou a descartar os corpos no rio Des Plaines, jogando-os de uma ponte durante a madrugada. O cheiro na casa era tão forte que Gacy espalhava quilos de desinfetante e purificadores de ar, alegando aos convidados de seus churrascos que o problema era o encanamento antigo que sempre estourava. As pessoas acreditavam, afinal, quem poderia imaginar que o homem que servia cerveja e contava piadas estava naquele exato momento, pisando sobre os restos mortais de 27 seres humanos? O castelo de horrores de John Wayne Gacy parecia indestrutível, até a noite fria de 11 de dezembro de 1978. Foi nessa data que Gacy cruzou o caminho de Robert, um jovem de 15 anos que trabalhava em uma farmácia em Des Plaines. Robert era um garoto exemplar, com uma família presente e atenta, o perfil exato de vítima que Gacy costumava evitar para não atrair os holofotes. Gacy estava na farmácia para discutir uma reforma, e com sua habitual lábia convenceu Robert de que tinha uma oferta de emprego irrecusável. O jovem disse à mãe, que o esperava no carro do lado de fora: "Mãe, vou falar com o empreiteiro sobre um trabalho, volto em 5 minutos." E ele nunca mais voltou. Mas, ao contrário de tantas outras vítimas cujos desaparecimentos foram ignorados, a família de Robert não aceitou o silêncio. Eles acionaram a polícia imediatamente, e o nome de John Wayne Gacy foi o primeiro a surgir na lista de contatos do jovem naquela noite. Pela primeira vez em anos, Gacy encontrou um adversário à altura, o detetive Joseph. Quando a polícia bateu à porta da Avenida Summerdale para um interrogatório de rotina,
Gacy usou seu charme político e seu distintivo honorário, mas Joseph sentiu que algo estava profundamente errado. O cheiro na casa era insuportável, uma mistura de decomposição com quilos de purificador de ar barato. Enquanto os detetives monitoravam Gacy 24 horas por dia, ele entrou em um estado de arrogância maníaca. Ele convidava os policiais que o vigiavam para entrar na sua casa, servia café e até os levava para jantar, gabando-se de sua influência. Ele chegou a dizer a um dos oficiais: "Vocês sabiam que palhaços conseguem se salvar de qualquer coisa, até de assassinatos?" Foi um erro de cálculo narcisista. O cerco estava se fechando, e o fio da meada veio de um detalhe minúsculo: um recibo de farmácia encontrado dentro da casa de Gacy, provando que Robert estivera ali. Em 21 de dezembro de 1978, com um mandado de busca em mãos, a polícia entrou na casa preparada para acabar. O que eles encontraram no Crawl Space não era apenas um crime, era uma catástrofe humana. Conforme os peritos removiam as camadas de terra e cal, esqueleto após esqueleto começou a surgir da lama. Gacy, ao perceber que o jogo havia acabado, confessou com a frieza assustadora: "Eu sou meu próprio juiz e júri." Ele admitiu 33 assassinatos, indicando onde cada corpo estava enterrado como se estivesse revisando o inventário de estoque. 27 rapazes foram retirados debaixo de sua sala de jantar, enquanto outros 4 foram recuperados no rio. O mundo assistiu em choque enquanto as imagens de Gacy vestido de palhaço pogo eram intercaladas com fotos de sacos e corpos saindo de uma casa do subúrbio comum. A máscara da sanidade não apenas caiu, ela se estilhaçou, revelando que o pior tipo de monstro não vive debaixo da cama, mas aperta sua mão e sorri para seus filhos no hospital. O julgamento de John Wayne Gacy foi o desfecho de um circo macabro que parou os Estados Unidos. Seus advogados tentaram a todo custo alegar insanidade, pintando o retrato de um homem fragmentado em múltiplas personalidades, mas o júri não se deixou enganar pela performance. Eles viram o cálculo, o planejamento e o prazer sádico por trás de cada nó apertado. Gacy foi condenado à morte, mas passaria os próximos 14 anos no corredor da morte, desafiando o sistema com recursos judiciais e, bizarramente, dedicando-se à pintura. Ele pintava palhaços, centenas deles, em quadros que hoje circulam em leilões clandestinos, servindo como lembretes perturbadores de que ele nunca sentiu um pingo de remorso. Em 10 de maio de 1994, o estado de Illinois finalmente encerrou a história do palhaço assassino. Para sua última refeição, Gacy pediu um balde de frango frito da KFC, batatas fritas e morangos. Uma ironia final para o homem que um dia gerenciou aquelas franquias em Iowa. Suas últimas palavras antes da injeção letal foram curtas e carregadas de ódio. Ele morreu como viveu, desprezando a humanidade das suas vítimas, mas enquanto o corpo de Gacy era cremado, a ferida que ele abriu permanecia aberta. Até hoje, décadas depois, algumas das vítimas encontradas naquele porão nunca foram identificadas. São rostos sem nomes, cujas famílias morreram sem saber que seus filhos estavam a poucos quilômetros de distância, presos sob o chão de um monstro que usava maquiagem para esconder o vazio. O caso de John Wayne Gacy mudou a forma como a polícia lida com desaparecidos e a como a sociedade enxerga o perigo. Ele provou que o mal não precisa de becos escuros, ele pode ter uma empresa de sucesso, ser um líder político e organizar o churrasco do seu bairro. A pergunta que fica, no silêncio da madrugada, é: você realmente conhece quem mora ao seu lado? Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar esse dossiê. Este canal sobrevive do seu apoio, então se esse conteúdo te impactou, não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Qual teoria ou detalhe desse caso mais te assusta? Eu sou o Vigilante da Madrugada, e a gente se vê no próximo mistério.